Um ótimo dia para todos que estão aí com a gente. W Balex, bom dia. Vamos lá que a gente já está um pouquinho atrasado, né? Queria começar aqui lendo algumas informações para vocês sobre a questão da guerra, tá? E aí a gente começa a fazer o nosso panorama como a gente faz sempre. Na sexta-feira a gente teve Nasdaq 0,19 de alta, S&P 0,37 de alta, Dow Jones 0,58 de alta e Russell 0,91 de alta. No Brasil nós tivemos o dólar fechando 0,68 de alta, o índice 0,43 de queda, o índice futuro, né, o à vista 0,81 de queda. Então foi um fechamento um pouco mais negativo aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos a gente teve um fechamento um pouco mais positivo. Em relação à guerra, né? Trégua em negociação. O mercado inicia a semana comprando a tese de descompressão do Oriente Médio após a sequência de reportagens indicar avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã para reabrir o Estreito de Hormuz e ampliar o cessar-fogo por mais 60 dias. Segundo o New York Times, Axios e agências internacionais, os dois lados já teriam chegado a um entendimento preliminar envolvido a retomada gradual da negociação em Hormuz, autorização para o Irã voltar a exportar petróleo e abertura das negociações sobre o programa nuclear iraniano. O esboço do acordo também incluiria o compromisso de Teherã de discutir a redução de estoques de urânio altamente enriquecido, além da remoção de minas implantadas no estreito durante o conflito, embora os pontos centrais ainda permaneçam sem definição. Entre esses pontos mais sensíveis estariam o destino do material nuclear iraniano, o eventual desbloqueio de ativos congelados no exterior e a exigência americana de limitar o enriquecimento de urânio no longo prazo. O tom das autoridades, porém, continua longe de sugerir um acordo fechado. Então, essas negociações, mais uma vez, né, parece um disco riscado, estão acontecendo. O mercado, nesse momento, acabou precificando como positivo, fechou positiva na sexta-feira, mas, ainda assim, como todas as outras 1 milhão de vezes que aconteceu, existe muita cautela para ver se realmente dessa vez vai. Donald Trump afirmou neste domingo que as negociações avançam de forma profissional e produtiva, mas ressaltou que o entendimento ainda não foi totalmente negociado e orientou seus representantes a não se apressarem. O presidente americano também reforçou que o bloqueio seguirá em pleno vigor até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado, numa tentativa de conter a percepção de que a guerra estaria perto do encerramento definitivo. Do lado iraniano, autoridades e veículos estatais de mídia mantiveram o discurso cauteloso, afirmando que ainda existem divergências importantes no texto e negando que exista um acordo finalizado. Já o governo de Israel elevou o tom. Benjamin Netanyahu voltou a afirmar que qualquer pacto definitivo precisará eliminar completamente o risco nuclear iraniano, incluindo o desmonte das instalações de enriquecimento e retirada do urânio enriquecido no território iraniano. Ainda assim, o noticiário do fim de semana foi suficiente para sustentar a percepção de que o mercado continua inclinado a trabalhar com um cenário de redução gradual das tensões, especialmente em um preço de liquidez mais fraca no feriado do Memorial Day. Então, também só para complementar, hoje é feriado nos Estados Unidos, por isso até na postagem que eu fiz lá no Insta, eu comentei com vocês que a gente vai ter um dia, um dia mais fraco, liquidez mais baixa, por isso vale muito mais a pena a gente tentar entender o que está acontecendo, né, e quais são os vetores que têm trazido os mercados para essa direção, do que de fato ficar clicando, né, porque o mercado tende a não trazer muito, ficar muito errático, né, no dia de hoje.
E para além disso, a gente tem, mais uma vez, um cenário incerto. O mercado está precificando como positivo, nesse momento a gente tem Nasdaq Futuro 1,42 de alta, S&P 0,97 de alta, Dow Jones 0,92 de alta, Russell 1,51 de alta, precificando aí essa, mais uma vez, essa possibilidade de fato, desta vez ter o final da guerra, mas isso é um cenário muito incipiente, considerando todas as outras vezes que também foi feito nesse formato e não aconteceu, o acordo não chegou a um fim, tá bom? Bom, vamos fazer aqui o panorama e aí aos poucos eu vou comentando outras informações aqui. Antes, só um último ponto, né? A gente teve falas de Fed Boys na sexta-feira, né? O Christopher Waller, que era um grande defensor aí do corte de juros, ele já admitiu na sexta-feira que não há a menor chance de os juros caírem esse ano, tá? Mas ele enfatizou que é uma loucura falar em alta de juros num futuro próximo, enquanto o mercado não para de antecipar as apostas de aperto monetário, agora concentradas em outubro, contra dezembro, um dia antes. Então, o mercado está cada vez mais antecipando um aumento na taxa de juros. Além da surpresa da mudança de postura de Waller, descartando um corte de juros esse ano, outra novidade no noticiário na sexta-feira foi o passe livre de Trump para o novo presidente do Fed agir com independência. Palavras do Trump: não olhe para mim, faça o que quiser. Aí foi o que o Trump disse durante a posse do Kevin Warsh. Claro que isso é só política, tá, pessoal? Ele, obviamente, quer muito que os juros caiam, mas no cenário atual vai ser praticamente impossível que isso aconteça, a não ser além que o cenário ainda está precificando não só cortar, como subir taxa de juros. Então, vamos acompanhar aí os próximos passos. E, mais uma vez, todo esse cenário está condicionado ao fim da guerra, né? O quanto mais rápido a guerra acabar, o quão mais rápido o estreito for aberto, aí sim a gente pode ter o desfecho de o mercado começar a precificar mais para frente, mas já precificar um código de juros. Então o cenário está tudo muito aberto, não tem um direcionamento claro, e enquanto isso a gente fica aí no meio desse tiroteio. Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre o fechamento da Ásia, né? A gente teve aí Xangai fechando 0,96 de alta, Hang Seng em feriado lá, Nikkei 3,04 de alta, o Kospi também em feriado e o S&P australiano 0,40 de alta. Então, as três bolsas da Ásia que estavam abertas fecharam no campo positivo. E aí vamos dar uma lida aqui sobre as informações do fechamento da Ásia. Bolsas asiáticas fecham em alta com esperanças de paz no Irã. As bolsas asiáticas fecharam em alta, com o Japão 3,04, batendo recordes históricos, acompanhando as fabricantes de chips em Wall Street, enquanto um possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã impulsionou o apetite por risco. O petróleo cai mais de 5%, aliviando as preocupações com a inflação que pressionam as ações globais nos últimos meses. Os mercados permanecem sensíveis às notícias sobre as negociações com o Irã e às perspectivas de taxas de juros globais. Então, basicamente, o mercado mais positivo no dia de hoje, como eu comentei anteriormente, na esperança, porque basicamente isso não tem nada além de esperança, de que um acordo aconteça. As negociações andam do mesmo formato que anteriormente, as tratativas no mesmo formato, e das outras vezes não deu certo. Vai dar dessa? É um cara ou coroa. Vamos ter que acompanhar. Acabei não olhando aqui se nós tivemos algum calendário na Ásia, mas não tivemos na Ásia. Hoje é feriado nos Estados Unidos, feriado no Reino Unido, e não tivemos nenhum calendário na Europa também. Nesse momento, o Eurostoxx 1,62 de alta, no Reino Unido fechado, o índice alemão 1,38 de alta, o índice francês 1,70 de alta, o espanhol 1,99 de alta e o italiano 1,18 de alta.
também tudo por lá mais positivo. Bolsas europeias atingem máximas com otimismo sobre o acordo de paz no Irã. As bolsas da Europa sobem ritmadamente nessa segunda-feira e alcançam máximas das últimas semanas. Perspectivas crescentes de que os Estados Unidos e Irã chegarão a um acordo animam o mercado. As negociações estariam levando ao encerramento da guerra em 3 meses, com o Irã abrindo mão do seu estoque de urânio enriquecido e o Estreito de Hormuz sendo reaberto. Em resposta, os preços do petróleo caem, ajudando a aliviar temores inflacionários. Com os mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido fechados para feriados, os bancos puxam a alta na Alemanha. Commerzbank subindo 2,27, Unicredit subindo 2,81 e também na França com o BNP Paribas 2,56 de alta, marcando alta expressiva. E é engraçado, né, que o mercado todo está precificando essa possibilidade do acordo realmente acontecer dessa vez, e aí a gente volta, quando você entra nos detalhes de que de fato pode levar esse acordo, eu reforço que qualquer um dos itens detalhados que forem de fato realizados, como por exemplo o fim do programa nuclear iraniano, que é o principal item, né, que hoje está em discussão lá, é uma derrota muito grande para quem aceitar. Então, se o Irã aceitar isso, é uma derrota muito grande para ele, e se os Estados Unidos aceitar a continuidade desse programa por parte do Irã, também é uma derrota muito grande para os Estados Unidos. Não consigo enxergar quem estaria disposto a fazer aceitar essa derrota, né? Então, por que seria feito o acordo? Não estou dizendo que não vai ser feito, estou dizendo que quando for feito, alguém vai perder muito, e a gente tem que ficar atento quem vai ser esse grande perdedor e como que o mercado vai reagir a isso também. Aí a gente teve algumas falas agora de manhã, né, do Trump. O acordo com o Irã será ótimo e significativo e não haverá acordo algum. Quer dizer, ou não haverá acordo algum. Qualquer acordo com o Irã será exatamente o oposto do acordo JCPOA, Joint Comprehension Plan of Action, conhecido como acordo nuclear com o Irã. Então, se for isso, o Irã vai sair bem enfraquecido. Não consigo enxergar porque que o Irã aceitaria isso. Voltando aqui, a gente tem o futuro das ações americanas mistos. Nvidia caindo 1,90, Google caindo 1,21, na outra ponta Microsoft caindo, Apple subindo 1,26, Tesla subindo 1,95, tudo estável, né? Algumas positivas, outras negativas. Mas, deixa eu até atualizar aqui para ter certeza de que isso aqui está certo. Ah, tá, mas os futuros eu acredito que não estejam abertos, pessoal, por conta do feriado lá fora. Depois eu vou confirmar, mas eu acho que os futuros não estão abertos aqui, futuro das ações, tá? Por isso que aqui está congelado. O futuro das bolsas está todo positivo. Nasdaq 1,39 de alta, S&P 0,97 de alta, Dow Jones 0,90 de alta, Russell 1,49 de alta. Então, mostrando aí essa positividade. O dólar nesse momento caindo, né? O DX caindo 0,28, o dólar frente ao euro 0,37, o dólar frente ao iene 0,17, frente à libra 0,52, frente ao dólar canadense 0,07, frente à coroa sueca 0,87, frente ao franco suíço 0,47 de queda. Entre os emergentes, o dólar frente ao peso mexicano caindo 0,26, frente ao dólar australiano caindo 0,61, frente à lira turca subindo 0,03, frente à rupia indiana caindo 0,48, frente ao yuan caindo 0,15 e frente ao range sul-africano caindo 0,83,
frente ao rublo russo subindo 0,23. Então a gente tem aí o dólar negativo dentro da cesta DX e também entre os emergentes. Os treasuries, nesse momento, só o de 10 anos que está aberto e está caindo 2,06, corroborando com esse cenário mais positivo para as bolsas. O VIX, nesse momento também, eu preciso confirmar se ele está aberto. Eu acredito que não esteja nesse momento. Alguns ativos estão abertos, outros não. Eu acho que o futuro do VIX aqui tá travado, por isso que a gente não está tendo aqui nenhum tipo de movimentação. O petróleo WTI caindo 5,92 e o Brent caindo 5,73. Os preços do petróleo têm forte recuo nessa segunda-feira, com valores negociados abaixo de $100. O mercado revisa os riscos após Trump indicar as negociações com o Irã para reabrir Hormuz, que estão avançando. Embora tenha declarado que os Estados Unidos não estão apressando um acordo. As negociações ocorrem de forma ordenada e construtiva. E informei os meus representantes para que não se apressem num acordo, disse ontem em postagem nas redes sociais. Palavras do tio Trump, que são tão consistentes quanto uma gelatina, né? Essa foi a última declaração dele. O ouro subindo nesse momento 1,04, o minério de ferro fechou positivo 0,06, ou seja, praticamente no 0 a 0. Criptoativos também estáveis, né? A gente tem só a Solana que está caindo 1,03, o resto tudo dentro de uma certa estabilidade. E para calendário econômico de hoje, praticamente nada, tá? Então, o dia tende a ser bem travado, sem nenhum tipo de direcionamento, aí aguardando, aqui no Brasil, uma liquidez muito baixa, futuros americanos, apesar de estarem abertos, também com uma liquidez bem baixa. Então, dia muito perigoso para quem opera day trade. Tenham muita cautela no dia de hoje, tá? E aí falar um pouquinho sobre, vamos ver só como que abriu aqui, se é que já abriu. Não está em leilão ainda aqui. Calendário dessa semana. Então, hoje a gente comentou, né, que não vai ter calendário nenhum. Amanhã nós teremos confiança do consumidor nos Estados Unidos às 11 horas. É um dado importante, né? Não é tão relevante quanto alguns outros dados, mas é importante acompanhar. Vai ser amanhã. Na quarta-feira a gente vai ter IPCA 15 aqui no Brasil, importante analisar para quem opera Brasil. O dado semanal do ADP às 9h15. E depois, mais nada. Mais nada na quarta. Na quinta-feira, nós teremos, aí sim, o PCE nos Estados Unidos. Como eu já comentei com vocês aqui na semana passada, o PCE é o dado de inflação mais importante dos Estados Unidos, tá? Por que ele é mais importante? Porque o próprio Banco Central americano diz que ele é o dado mais importante e porque no seu racional de cálculo ele tem um cálculo que deixa mais assertivo a análise de fato se a inflação ela está acontecendo de forma efetiva dentro dos principais produtos americanos e não de forma mais volátil em alguns itens em específico. Consegue monitorar melhor se a inflação, como que está a inflação dentro da economia americana. Então, ele vai sair quinta-feira, extremamente importante, e a segunda leitura do PIB também muito importante, mas só na quinta-feira. E aí, sexta-feira, a gente tem PIB aqui no Brasil, para quem opera Brasil é importante. Índice de preço ao consumidor alemão, não é um dado muito importante. E PMI de Chicago, né, que também não é lá tão relevante aqui. Então, acho que tudo que a gente precisa entender está muito concentrado na quinta-feira. E, em paralelo a esse dado econômico de quinta-feira,
a gente tem todo o cenário aí da expectativa com esse acordo, que pode acontecer, pode não acontecer, não há mudança nenhuma, não há nada que diga assim, nossa, dessa vez vai, porque das outras vezes foi exatamente o mesmo formato e não aconteceu nada, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui se já abriu. Ó, a gente teve uma abertura negativa para o dólar no Brasil, né? 0,87 de queda, 0,90. Aqui o Ibov abriu positivo. Nesse momento, 1,28 de alta. Preço começando a semana já precificando do mesmo formato que lá fora, essa positividade e a expectativa com o acordo entre Estados Unidos e Irã. Se vai acontecer ou não, são outros 500. Bom, pessoal, para concluir, falar um pouquinho para vocês aqui do Diário do Trader, para quem ainda não utiliza. A gente tem um QR Code aí que fica do lado direito. Escaneando o QR Code, vocês preenchem os dados, tem 30 dias gratuitos de acesso ao DT. O que é o Diário do Trader? É a nossa plataforma de análise de performance. Para você que opera no mercado, tem muitas dúvidas, não está conseguindo ter nenhuma consistência, ou se está consistente, tem muitas oportunidades de você conseguir melhorar o seu operacional, e é colocando seus dados no DT que você consegue ver essas oportunidades de melhoria, né? Então você consegue conectar a sua conta B3 aqui dentro do DT, você tem um acompanhamento, que é um raio-x da sua performance, e consegue descobrir detalhes que você não tem a mínima ideia do seu operacional. Você consegue analisar, fazer análises personalizadas, então colocando o tipo de estratégia que você utiliza, como você se sentiu por operação. Tem uma área dentro do DT, que é de análises personalizadas, que você consegue ver em quais janelas, por exemplo, a sua estratégia mais funciona, em quais janelas ela não funciona, e linkar isso com o seu operacional, colocando essas informações no seu plano de trade. E aí sim começar a tomar decisões melhores dentro do mercado no dia a dia. E aí você recebe tudo isso dentro do seu panorama diário. Panorama você tem um resumo da semana, um resumo do mês, percentual de assertividade, quanto você precisaria ter de percentual de assertividade para ser rentável, a sugestão de janela operacional baseada no seu histórico operacional de quando você deveria ou não atuar no mercado, e assim por diante. Isso aqui é um divisor de águas aí para muitos que operam no mercado, tá? Painel de highlights, basicamente são algumas outras informações e detalhes sobre o seu operacional, que está lá disponível por ativo dentro do DT. Controle de assertividade e relação, que é baseado no seu risco-retorno médio no mercado, quanto você precisa ter de percentual de assertividade para conseguir ficar positivo no final da semana, no final do mês e assim por diante. Aí você tem essa mesma análise de risco-retorno, só que por janela operacional, e para alguns planos a gente consegue fazer uma mentoria com você e criar um plano de trade específico. Então aproveitem aí, por enquanto a gente tem esses 30 dias gratuitos para vocês poderem utilizar o DT. Certo? O Cris está por aí? Pode liberar o Cris aí para a gente conversar. Fala, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, e você? Maravilha, rapaz. Show de bola aí, ó. Segunda-feira animada, hein? Mercados Animada. abrindo com gap de alta, né? Passando aí por essa leitura maravilhosa que você fez. Eu não sei o que está acontecendo, Cris, mas eu vou te falar, eu estou ouvindo tudo retornando aqui nos áudios e eu não estou conseguindo prestar atenção em nada que você está falando, porque o que você está falando está voltando aqui no meu áudio e se eu tirar eu não consigo te ouvir. Eita, nós. Eu não sei por quê. Você deve estar com o YouTube aberto. Tu deve estar com o StreamYard de YouTube aberto. Não, o YouTube está fechado. Eita, nós. Por que tá retorno duplo? Ué? Aff, Maria. Peraí. Tá. Eu fiz uma mudança aqui, deixa eu ver se melhora. Fala alguma coisa aí, por favor. Alô, teste. Agora parou. Agora parou? Ah, então beleza. Desculpa, não, repete o que você tinha falado, por gentileza. Eu tô dizendo para você que os mercados abriram hoje com gap, assim,
acentuosa aí, né? Acentuoso aí. E a gente fica, né? Sem entender muito do mercado, né? Os parâmetros do mercado aqui no Brasil, diante aí das condições, né? Que a gente tem de guerra, enfim, de petróleo. E tudo isso combina com a tua leitura, né? A leitura que você fez hoje. Foi maravilhosa aí. Muito bom. É difícil a gente conseguir, Cris, ter confiança nesse cenário que o mercado mais uma vez está precificando, né? Então, veja, o mercado, de novo, claramente está precificando um acordo entre Estados Unidos e Irã. Essa mesma coisa que ele está fazendo, essa mesma precificação, ele já fez diversas vezes ao longo dos últimos 3 meses, aguardando e tendo a esperança que, de fato, naquele momento, o acordo vingasse. Só que o que aconteceu das outras 20 vezes que ele precificou isso? Não vingou. O acordo não foi para frente. Então, assim, como a gente vai olhar para um cenário como o de hoje e falar assim, não, agora vai. O que está mudando? Né? Nada está mudando. São as mesmas coisas, são as mesmas negociações. Assim, quando você entra no detalhe do que está sendo acordado, são os mesmos pontos que são cruciais para nenhum lado nem o outro aceitar. Não estou dizendo que algum lado não vai aceitar, mas assim, continuar. Não mudou nada, eles estão discutindo exatamente assim. Ah, não, mas o programa iraniano vai continuar, vai ser colocado em outro país, não vai. São os mesmos pontos. Você está falando com a mesma pessoa sobre os mesmos problemas e assim, não consigo enxergar alguma mudança nesse sentido, né? Então, vamos lá. Verdade. E ainda, para completar, a gente tem um dia de feriado lá fora, o que já traz uma redução de liquidez, tanto aqui quanto lá fora também. Então, acho que é um dia para a gente ter muita cautela, mas muita cautela. Né? Pois é. E um dia que tem feriado lá fora que eu não esperava um gap de alta como esse, mas... Exato. Mercado é mercado, né, Fernando? Faz o que quer, né? Faz o que quer, a hora que quer. Exatamente. Maravilha, irmão. Muito bom falar contigo. Vamos que vamos. Tamo junto. Muito obrigado aí, viu? Uma ótima semana para você, para todos que nos acompanham. E amanhã, 8h30, tamo aí de novo. Abraço. Show de bola. Um abraço.